Bom dia, pessoal. É um prazer recebê-los aqui em mais uma live da Rádio Web Santos. É com muito prazer mesmo que nós vamos realizar os nossos trabalhos nessa manhã. Está muito bacana, pessoal. Vocês não têm noção do que a gente está trazendo para vocês, tá? É uma live sensacional. Foi um atendimento de um pedido da nossa querida amiga professora Maria Natália, né? Essa rainha da geografia que a gente tem aí na Escola Estadual Armando Santos, ela trouxe para a gente um convidado que é sensacional. Bom dia, Maria Natália, tudo bem com você? Bom dia, tudo Maria Natália bem? está tímida. Abre a câmera, Maria Natália. Vamos lá. Bom dia, tudo Aí, bem? que beleza, que maravilha que você trouxe para a gente, hein? Eu dei uma de Faustão, tá? Hoje vai ser o Sabadão do Peixão. Por quê? Porque eu tive que trazer uma colinha, porque o currículo dele, pessoal, é sensacional. Para vocês terem uma ideia, ele foi amigo da Maria Natália aí, né? Foi não, ele é amigo da Maria Natália até hoje, mas eles são conhecidos aí lá de uma faculdade, nada mais, nada menos do que a PUC Minas Gerais. Então, lá é uma das faculdades, com certeza, mais conceituadas do nosso país, e eles se conheceram por lá. E, gentilmente, ele atendeu o pedido dela para fazer aí uma live, ou melhor, um mini curso sobre um assunto fabuloso que é comunicação assertiva, tá? É muito diferente. Eu achei o máximo quando a Natália trouxe a proposta para mim, viu, Natália? E eu achei assim que eu não podia, de maneira alguma, fazer essa apresentação sem uma cola. Eu não posso errar o currículo dessa pessoa, tá? Então eu trouxe aqui a ficha. Vamos lá. Posso ler, Natália? Pode. Se liga só, pessoal. Sensacional, hein? O professor Everson Brugnara é ator profissional, atua como coaching de comunicação e oratória, é professor de direito, advogado, especialista em direito público, possui mestrado em administração, com ênfase em dinâmica das organizações e relações de poder. É pouco? Bom, vamos lá, hein? E tem mais. Sobre a palestra que ele traz para a gente, pessoal, eu vou ser franco, eu não conhecia, eu não tinha noção do quanto isso é importante e o quanto esse assunto é complexo, né, Maria Natália? É bastante interessante, né, para a gente agora que está vivendo essa maneira diferente de comunicar, que às vezes pela rede a gente não transmite exatamente o que a gente gostaria, né? Então é uma maneira aí da gente aprender um pouco mais sobre a forma diferente de se comunicar. Então, antes do nosso convidado entrar no ar, fazendo o seu mini curso, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que é a comunicação assertiva. A comunicação assertiva envolve uma comunicação direta, onde é apresentado as necessidades, vontades e opiniões da pessoa quem fala, sem interferir na opinião das pessoas que ouvem. Na comunicação assertiva, a comunicação oral e não verbal é capaz de expressar o que eu quero, sinto e penso, dando simultaneamente espaço de afirmação ao outro, sem ferir a outra pessoa ou inibir, por exemplo. Na palestra, vamos falar sobre diversas formas de comunicação e assuntos que são atualmente pertinentes, como, por exemplo, olha só, Natália, glossofobia. Não conhecia nem essa palavra. Eu também Tá? não, mas acredito que tem alguma coisa a ver com medo de falar em algum local, né? Que vem. Eu acho que a Natália andou colando, hein? Exatamente, Maria Natália. A glossofobia, para quem não sabe o que é o medo de falar em público. Fobia social que afeta milhões de pessoas. Vamos falar também sobre escuta ativa, ferramenta de comunicação que está dentro do conceito de comunicação generosa. Muito legal isso, hein? E uma coisa que eu achei sensacional, não comentei nada com o Everson antes, não conversei nada com você também, Maria Natália. Ele vai falar sobre expressão corporal, que é super ligado na área de educação física. Meus colegas de educação física, fiquem atentos, são toques bem interessantes, hein? É o tipo de interlocução não verbal que se baseia em gestos, posturas e movimentos faciais. Temos também
o assunto dicção, o modo em que uma pessoa articula e pronuncia as palavras de uma língua. Denota a pronúncia clara e na correta entonação de um texto no seu meio linguístico. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal da Rádio Web Santos, inscreva-se, tá legal? Dê o seu like, curta aí e com vocês, esse mestre da comunicação, Everson Brugner. Ô, louco, bicho! Depois de uma apresentação dessa, eu tô achando que eu tenho que fazer um show aqui, né? Eu gostaria, primeiro, de cumprimentar os jovens terráqueos que estão aí do outro lado da Escola Estadual Armando Santos e agradecer imensamente pela recepção da escola na pessoa da professora Maria Natália Bittencourt e do meu querido professor Wilson Sardinha, vulgo Sardinha para os mais íntimos. Esse cara é top term. E o tema que nós vamos enfrentar hoje é um tema um tanto quanto peculiar, porque está ligado ao cotidiano de todos nós. O meu cotidiano, o seu cotidiano, o cotidiano da minha mãe, o cotidiano do meu pai, o cotidiano de todas as pessoas que vivem em sociedade. E aí nós vamos fazer algumas distinções aqui que as pessoas fazem confusão. O Sardinha já disse aqui pra gente no começo o que vem a ser comunicação assertiva. Ele trouxe em linhas gerais pra gente o tema de comunicação assertiva para que a gente pudesse aqui trabalhar. E nesse pequeno tempo que nós teremos juntos, eu vou trazer algumas dicas, alguns toques e algumas coisas. Mas antes disso, eu gostaria de falar com vocês que muitas pessoas confundem o fato de não ter vergonha de falar com outra pessoa, ou mesmo aquela pessoa que ela é um pouco melhor articulada, com uma pessoa que se comunica bem. E é um erro muito fácil de ter, é o mesmo erro de quando a pessoa confunde Milton Nascimento com Mil Saco de Cimento, né? Parece que é muito próximo, mas não é a mesma coisa. Então vamos aqui colocar os pingos nos is e começar a falar sobre comunicação assertiva através de vários passos aí que o próprio Sardinha já introduziu, trazendo aquele spoiler, né? O Sardinha, você vê que ele é fã de Marvel e todo fã de Marvel gosta de spoiler. Tenho certeza que o Sardinha cresceu assistindo Goku lá no Dragon Ball Z, que antes de começar o episódio o título já era um spoiler, então ele gosta de dar um spoiler. Já curti o Sardinha, red tag, curtam o Sardinha aí também. E aí voltemos aqui nessa seara. Ele tocou no assunto que a Natália veio ali colando sobre a glossofobia. Eu queria começar falando sobre comunicação, sobre a glossofobia, que é o medo de falar em público, é o medo de exposição. E sobre o medo de exposição, eu queria pedir licença para vocês, eu gostaria de pedir licença para vocês e contar um pouco sobre a minha vida, para a gente poder contextualizar. Por que eu fui mexer com teatro profissional? Por que eu fui mexendo primeiramente com teatro amador? Quando eu era mais novo, às vezes eu era cometido de uma gagueira ou eu comia algumas palavras e isso acabava virando um pouco de chacota e fazia com que eu ficasse com medo, às vezes, de me expor. E com o passar dos anos, eu fui verificando, através de estudos da comunicação e outros temas mais, que esse medo de falar em público é um medo que está muito ligado lá na nossa infância, quando nós estamos assim fazendo a nossa socialização com a família e quando a gente está crescendo, que a gente cresce ouvindo muitos nãos. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Se você fizer isso, você toma um xingo. Se você fizer aquilo, você também recebe um xingo. E com medo de errar, a gente não faz. Mas quem não faz, por ter medo de errar, já começa falhando, né? E é muito interessante quando a gente pensa nisso, porque muitas pessoas que têm medo de falar em público, que sofrem dessa glossofobia, têm medo de falar em público porque ela tem um medo do julgamento alheio, ela tem um medo do que as pessoas vão pensar da minha pessoa, o que as pessoas vão pensar sobre o que eu estou falando. E se eu gaguejar? E se eu travar? Ora bolas! Fica a primeira dica dessa comunicação de hoje. Não ligue para o que as pessoas vão pensar de você.
porque todos nós somos ridículos no nosso interior. Se você gagueja, use a sua gagueira a seu favor. Se você travar, folhas, né? Travou. O computador trava, o celular trava, por que você não pode travar? Né? Até um iPhone, que é um objeto de desejo, às vezes trava. Por que um ser humano, uma pessoa, não pode travar? E é muito interessante porque quando eu comecei a trabalhar com teatro, e sempre fui muito articulado para conversar, para dialogar com as pessoas acreditavam que eu tinha uma boa comunicação. Mas, todavia, entretanto, contudo, as pessoas que geralmente têm uma facilidade na fala, elas querem dominar a oralidade a todo momento durante um diálogo, durante uma apresentação. E aí nós viemos aqui agora começar a falar da segunda coisa que nós temos que pensar quando falamos de comunicação. Comunicação é tornar algo comum. Tornar algo comum é fazer uma via de mão dupla, onde os interlocutores possam fazer uma troca. Ou seja, conversa para cá, conversa para lá, conversa para lá, conversa para cá. E muitas vezes uma pessoa que ela tem um domínio melhor na fala, aquela pessoa que gosta de falar, aquela pessoa que não deixa ninguém falar, essa pessoa, ao contrário do que a maioria pensa, de ser um bom comunicador, essa pessoa é um bom falante, mas um péssimo ouvinte. E para uma boa comunicação é essencial nós aprendermos a ouvir. Deixa eu consertar meu computador aqui, eu tô achando que eu tô ficando meio zarolho aqui, eu tô ficando meio zarolho quando eu tô falando aqui, deixa eu colocar o óculos, né? Mas não tem nada a ver não, se eu ficar zarolho, eu fiquei zarolho, né? Não tem como consertar essa cara feia. Mas voltemos aqui. As pessoas, elas acreditam que o fato dela falar bem, ela está se comunicando bem. Só que ela fala demais, às vezes por não ter nada a dizer, e também não permitem que a outra pessoa fale. Não permita que a outra pessoa, ali com ela, se comunique, que a outra pessoa possa expressar, a pessoa possa tornar também comum as suas ideias, os seus ideais, os seus pensamentos. E é muito interessante, não sei se vocês podem perceber, dentro do que vocês têm no seu cotidiano, que nós temos tanta necessidade de falar, e nós não temos pausa, nós não ouvimos o outro, que muitas pessoas que vocês conhecem têm um vício de linguagem que é o medo do silêncio, né? O medo do silêncio que gera uma vocalização. Vocês já viram algumas pessoas que a gente está conversando, que essas pessoas, na hora que a gente está conversando, ela começa a falar toda hora um né, entre uma frase e outra, ela não consegue fazer o silêncio, ela fica com medo de, na hora que ela fizer a pausa, a outra pessoa interromper e ela dar a oportunidade da outra pessoa falar. E é muito interessante quando a gente vem falar sobre isso, sobre comunicação assertiva, que é tornar comum, expressar as suas ideias, ouvir as ideias dos outros, sentir o que o outro diz, sentir o que o outro fala e entender que para um bom comunicador, ao contrário que o senso comum acredita, é também ser um bom ouvinte. Inclusive, nós estamos carentes de ouvidos, né? Nessa sociedade moderna, nós estamos carentes de pessoas que tenham a paciência de ouvir o outro, que tenham a empatia de ouvir o outro, a pessoa que quer ouvir o outro. E é interessante quando a gente vai pegando nessa seara, porque muita gente, quando a gente estava falando de glossofobia, muita gente, ela não quer se expor, tem medo de falar em público, tem medo de dialogar. Quando começa a falar, ela fala igual uma metralhadora para poder terminar logo aquele sofrimento. E já que eu estou aqui conversando aqui, né, com a minha querida Maria Natália Bittencourt e o meu queridão professor Sardinha aqui, que gosta muito do mundo nerd, eu gostaria de falar sobre a glossofobia, voltando aqui no tema glossofobia, sobre uma, vamos dizer assim, uma patologia, não é patologia, mas uma síndrome, também não é a síndrome, mas uma síndrome, entre aspas, que eu gosto de chamar das pessoas que têm medo de falar em público, porque elas têm medo do que os outros vão pensar,
E aí eu gostaria de falar que essas pessoas sofrem da síndrome do Pikachu. E aí o professor Sardinha deve ter franzido a testa nesse momento, falando, síndrome do Pikachu. Nossa senhora, do chuveiro elétrico, me dê resistência. Eu chamei o cara aqui para poder falar de comunicação e o cara começou a viajar na maionese, falando de síndrome do Pikachu. O que tem síndrome do Pikachu a ver com glossofobia? Afinal, o que é a síndrome do Pikachu? E aí eu passo a explicar agora pro Sardinha, já que ele franziu a testa, pensando que eu tô mais louco que o Batman aqui falando sobre síndrome do Pikachu. Muitas vezes as pessoas elas não se expõem, elas não apresentam a sua pessoa para outrem, ela não deixa que a outra pessoa lhe conheça, ela não quer se expor numa comunicação porque ela tem medo de falhar. E esse medo de falhar acontece durante o desenho do Pikachu. Para quem aqui já assistiu, né, Pokémon, nós sabemos ali que nós temos a figura do Ash, que viaja pelo mundo com o seu Pokémon favorito e vários outros Pokémons para duelar. E o seu Pokémon favorito, que inclusive é o, vamos dizer assim, abre aspas, o protagonista da série, do anime, o Pikachu, dentre todos os Pokémons, ele é um dos últimos a evoluir. Sabem por quê? Porque toda vez que o Pikachu estava diante de uma batalha, que ele ia se expor, que ele ia poder tomar porrada, mas também podia bater, que ele ia ter uma experiência positiva ou negativa, e ele tinha medo. Esse mesmo medo que as pessoas têm de falar para o público, né? Ele tinha medo de não conseguir enfrentar aquela batalha. E aí toda vez que o Pikachu não conseguia enfrentar a batalha, ele olhava para o Ash e falava pica, 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 e voltava para dentro da Pokébola. E aí, esse retorno dele para a Pokébola, essa não questão do Ash deixar ele batalhar, deixar ele se expor para ele aprender com seus próprios erros e ir aprendendo, impede dele evoluir. Se vocês estão duvidando disso que eu estou falando, que a gente precisa falar para poder aprender a ser um bom comunicador, a gente precisa ouvir para aprender a ser um comunicador, e a gente vence a glossofobia falando, para quem gosta de jogar aqui vários jogos, né, jogos atuais, jogos antigos e tal, todo jogo, o personagem sobe de nível quando ele alcança um XP, não é? XP que vem de experiência, e experiência só vem de quando a gente consegue vivenciar algo. Então, para vencer a glossofobia, nós necessitamos nos colocar em uma situação onde a gente vai ter que vencer os nossos próprios medos. E é muito engraçado quando a gente fala de medo, porque todo medo ele é um pouco irracional. Se a gente racionalizar, a gente pensar sobre o medo, a gente vê que ele não é do tamanho que a gente o coloca. É muito legal, eu gosto muito de lembrar, para quem aqui já assistiu no Netflix, tem aquela série Desencantados, né, que é do mesmo produtor dos Simpsons, e aí quando aparece aquele personagem Lucy, né, que é um capetinha, pela primeira vez que ele aparece assim, na sombra de uma luz, né, e ele aparece muito grande, e aí quando a princesa vai ver, ele é desse tamanhozinho, ele é pequenininho, o Lucy é pequenininho, é igual aos nossos medos. E é muito interessante porque as pessoas que sofrem, né, dessa patologia da glossofobia, elas só conseguem vencer esse medo quando elas encararem ele de frente. E é muito legal porque me lembra muito Street Fighter, quando a gente fala sobre essa questão da glossofobia, sobre a pessoa ter que enfrentar o próprio medo, porque é muito interessante que quando a gente está jogando Street Fighter, quem aqui já jogou Street Fighter, quem aqui já jogou qualquer jogo de luta, de plataforma mais antigo, né? Vamos dizer assim, antigo não, porque tudo que é bom e tem um tempo razoável, a gente chama de clássico, né? Para quem já jogou jogos clássicos de plataforma de arcade, de luta e tal, modelo Street Fighter, Mortal Kombat, percebem que durante a batalha nós enfrentamos vários oponentes, mas sempre a gente enfrenta a gente mesmo. Quando o Ken, com o kimono vermelho, que é o original, enfrenta o Ken verde, ele está enfrentando ele mesmo. E ele só consegue subir de nível para enfrentar os chefões, os subchefões, né? Que seria lá o Vega, o Borog,
né, o Sagat e o Bison, a gente só consegue, né, só consegue ir para o chefão depois que a gente enfrenta a gente mesmo. Isso é muito legal, porque a gente volta naquela história do mistério da esfinge, né? Lá em Édipo Rei. Conheça-se a ti mesmo. E quando a gente conhece a gente consegue saber os nossos limites. E quando a gente sabe os nossos limites, a gente tem que saber que a gente tem que romper esses limites para poder crescer. E isso é muito legal, porque dentro, ainda mais quando falando de glossofobia, né? Essa questão da gente tentar vencer o nosso medo de forma diária, cada dia tentar vencer um pouquinho, mas a gente tem que se arriscar, porque se a gente não se arriscar, a gente vai sempre ficar pequeno. Eu lembro muito daquele filme do Tim Burton, não sei se vocês assistiram, fica a dica aí, até pouco tempo eu acho que ele estava no Netflix, não sei se tem mais, mas talvez tenha no YouTube, um filme chamado Peixe Grande. É muito legal que no começo do filme Peixe Grande, várias histórias que ele tem, né, no filme e tal, mas no comecinho começa a explicar sobre o peixe dourado. No começo do filme diz que o peixe dourado, criado num aquário, é o mesmo peixe dourado de um rio. Só que o peixe dourado de um aquário fica desse tamanho. E o peixe dourado do rio fica deste tamanho. A diferença é o lugar onde ele está. E o lugar onde ele está faz com que ele possa crescer ou ele ficar reduzido àquele espaço. E se você tem glossofobia, se você tem medo de falar em público e só se abre em ambientes domésticos, na sua casa, só conversa com seus amigos próximos, você vai ficar igual o peixe de um aquário. Mas se você quiser crescer, você vai ter que ir para rios maiores. E não é fácil, mas você pode começar a fazer isso de uma maneira muito parecida com a figura da lagosta, né? A lagosta, quando todo mundo aqui já estudou biologia, acredito, a gente sabe que a lagosta ela tem um exoesqueleto externo. E por ter um exoesqueleto externo, a lagosta, ela para poder crescer, ela precisa abandonar a sua carapaça, se jogar ao mar e ao risco de predadores para poder criar uma estrutura maior e assim poder crescer. E como é que a gente pode começar a fazer isso? Aí vamos aqui, já que a nossa live era dicas e toques, eu tenho glossofobia. Como é que eu posso vencer a glossofobia? Da mesma maneira que a gente entra naquela piscina fria. Ou eu me jogo de uma vez, ou eu vou entrando aos poucos. Então, ou eu me jogo de uma vez para poder quebrar o meu medo, e aí eu vou entrar de uma vez, e quem já entrou de uma vez numa piscina sabe que você entra de uma vez, você tem aquele primeiro susto, mas depois você acostuma com a água. Ou eu vou entrando aos poucos e vou me acostumando aos poucos com a água. Como é que eu faço as duas formas? Como é que eu entro aos poucos nesta água para poder quebrar essa fobia de falar em público? Primeiro, eu começo falando em ambientes domésticos. Vai ter uma oração na família. Aí eu peço para fazer a oração. Na minha igreja tem lá as pessoas que fazem a leitura, tem as pessoas que fazem o canto, comecem naquele ambiente doméstico. Na minha escola tem um momento de fazer uma leitura, comecem nesses ambientes menores. Quando a gente vai começando os ambientes menores, a gente vai começando a acostumar com a figura da interlocução que a gente chama de público, né? O nosso público da comunicação. E aí a gente vê que o nosso público tem que nos responder. E essas respostas vão ser muitas vezes por vocalização, muitas vezes por gestos, muitas vezes por expressões, e daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre essa questão das expressões corporais. Nesse sentido, sobre as expressões corporais, é muito interessante, porque na hora que for falar sobre expressão corporal, eu queria até chamar o Sardinha aqui, já que ele é da área da educação física, para poder me ajudar, porque quem sou eu para poder falar sobre corpo quando estamos aqui diante de um profissional da educação física, profissional que trabalha todo o corpo, trazendo aqui aquela máxima, máxima grega, de mente sã, corpo são, ou corpo são, mente sã, ao contrário. Mas voltemos aqui, continuando aqui, porque eu tenho um tempo com vocês aqui, para mim tentar ser o mais rápido possível. É muito interessante, antes de eu entrar para falar sobre expressão corporal, eu queria falar um pouco sobre, já que a gente já falou brevemente sobre glossofobia, eu queria falar um pouco sobre a comunicação oral.
e a escuta ativa, porque assim a gente consegue depois entrar dentro da parte relativa à expressão corporal. Eu acredito que você que está aí do outro lado, estou vendo aqui que tem 40 pessoas assistindo, ó, nunca tive tanta pessoa me assistindo assim no YouTube, Brinks. Mas, voltemos aqui. Quando eu aceito o desafio de entrar nessa piscina, seja pulando de uma vez, seja entrando aos poucos, para vencer a minha glossofobia, eu começo a ter um negócio chamado autocrítica. É necessária a autocrítica, mas a gente às vezes é muito mais severo com a gente do que com as outras pessoas no momento de fazer uma crítica, né? A gente critica muito a gente. E aí a gente fica assim, não, mas eu não falo bem, eu não pronuncio bem, eu não tenho boa pronúncia das palavras, eu não tenho um tom de voz alto, eu não gosto da minha voz. Quando eu gravo um áudio no WhatsApp, depois eu ouço minha voz, eu acho minha voz parecida com a taquara rachada. Parece que minha voz parece a do irmão de Jorel, né? Ai, a Lara. Eu penso que eu falo grosso, quando eu vou colocar no áudio lá, sai a voz igual a do irmão de Jorel, né? Ai, Catarina, Lara, ai, Ana Catarina. Né? Minha voz é totalmente diferente do que eu penso que ela é. E aí eu começo a fazer algumas críticas. E aí é muito interessante que dentro da comunicação, dos estudos feitos dentro da comunicação, a comunicação feita de forma oral, a comunicação vocalizada, ela corresponde a um percentual muito pouco da comunicação propriamente dito, né, de tornar as coisas comuns, porque a gente percebe as pessoas através dos seus gestos, através do seu corpo, através da sua postura, né? Se você olha para a pessoa e fala com ela assim, tá bom esse chá, e a pessoa fala assim, tá bom. A cara da pessoa tá falando com você que não tá bom. Né? Então, a expressão corporal, a gente percebe isso. Mas, muitas vezes, as pessoas, elas, ainda mais hoje, nesse mundo muito, vamos dizer assim, virtual, as pessoas elas estão cada vez menos tendo contato físico com o outro, e muitas vezes a gente pode se comunicar simplesmente por áudios. Então é necessário que a gente tenha um tom de voz alto, que a gente tenha uma dicção boa. É interessante que a gente possa articular bem as palavras e a gente possa também parar com aquele vício de linguagem de vocalizar entre uma frase e outra. Não estou dizendo que isso é errado, só estou dizendo que isso é um vício que as pessoas param de prestar atenção em você e começam a contar o tanto de e né que você falou. Então, vamos então trabalhar um pouco alguns exercícios para que vocês possam fazer na casa de vocês de dicção. E esse exercício serve para duas coisas: melhorar a sua dicção e aumentar o seu tom de voz. E de lambuja, como bônus, ainda vai te ajudar a quebrar um pouco a timidez, caso você seja um pouco tímido. Então vamos lá. Vocês já viram que tem pessoas que elas têm quase que preguiça de abrir a boca, que elas conversam quase igual o Celton Mello lá no o meu nome não é Jones, tudo bem? E aí, as pessoas, eu não tenho expressão, eu falo sempre da mesma maneira linear, eu sou um puta ator, mas eu não tenho expressão. Vocês já perceberam que muitas pessoas, elas não abrem a boca para falar. E quando a gente vai pensar numa figura que é um bom comunicador, a gente vê aquela pessoa que ela abre a boca, ela articula, ela ri, ela transmite emoção durante a sua fala, que é uma coisa muito importante da comunicação, né? A gente transmitir emoção, mudar o ritmo da nossa fala. Quando a gente pensa em um grande comunicador, a gente pensa em figuras assim. E aí eu gostaria assim, de usar exemplo para vocês poderem entender um pouco a importância dessa dicção. E ter boa dicção não significa que você tem que ter uma voz, vamos dizer assim, boa, porque não existe voz boa, voz ruim, né? A voz é sua, então você tem que usar as suas peculiaridades. Mas eu tenho como um grande comunicador a figura do Silvio Santos. Cara, o Silvio Santos tá na televisão desde que a televisão é televisão. Acho que o Silvio Santos, antes de ter a televisão, já existia Silvio Santos. E o Silvio Santos é um cara que é super articulado, um bom comunicador, que tem uma boa dicção, o cara fala bem. E nesse sentido, o Silvio Santos, repara pra você ver, ele abre a boca, ele não tem medo de abrir a boca. Ele chega para falar alguma coisa, ele, mas vem pra cá, mas vem pra cá. Você é muito bom. Oi, mas você é muito bom. Olha, ele abre a boca, ele não tem medo de abrir a boca, ele não tem medo de articular as palavras, ele não tem medo de mexer. Ele não tem medo de ser ele mesmo.
E aí, o primeiro exercício que eu queria passar para vocês aqui sobre dicção é um exercício muito simples. Quem já fez aula de canto fez esse exercício, quem fez teatro fez esse exercício, quem já fez fonoaudiólogo, que tinha a língua, né, um pouco presa, né, conversava igual Romário e aí e tal, já deve ter feito esse exercício, mas é um exercício que todo mundo deveria praticar, inclusive, né, nós professores, né, para poder melhorar a nossa dicção, aumentar o nosso tom de voz para o nosso aluno, né, além dos aquecimentos vocais, né, que nós devemos fazer. E aí daqui a pouco eu vou explicar como é que a gente faz alguns aquecimentos vocais para poder aquecer nossa voz, né? E aí tá o Sardinha aqui, que é professor de educação física, que não vai deixar eu mentir, a gente tem que aquecer o corpo, a gente também tem que aquecer a voz antes de falar. Então, eu vou passar alguns exercícios de aquecimento vocal aqui, mas eu queria passar esse exercício da caneta, que é sobre dicção, para que todos vocês possam fazer e tentar melhorar a dicção de vocês e aumentar o tom de voz. Aumentar o tom de voz de vocês. Então, vou precisar de uma caneta, de preferência que ela esteja limpa, né? Uma caneta, de preferência que ela esteja limpa. Eu vou colocar essa caneta na boca assim, ó. E aí eu vou ler algum texto com a caneta na boca. Quando eu leio o texto com a caneta na boca, eu vou estar criando uma trava, eu vou estar tendo que obrigar, né, a abrir mais a boca, ó. Percebam que eu tenho que abrir mais a boca para falar. Falo de maneira mais pausada, de maneira mais clara, e eu vou gerar mais saliva na minha boca. E a saliva que a gente gera na boca faz com que a gente não precisa fazer igual algumas pessoas fazem, que estão no meio da fala, elas fazem assim, né? Elas ficam buscando salivar a boca, né? Igual uma girafa, né? Já quem já foi no zoológico já viu a girafa salivando a boca. Então, evitem isso. Então, esse exercício é um exercício que a gente deveria fazer pelo menos uma vez no dia. Pegar um texto curto, nem que seja lá uma oração, que seja uma poesia, né? Uma coisa que seja curta, mas faça esse exercício para você poder criar o hábito de exercitar, né, a sua dicção. Só que antes de fazer isso, antes de fazer um exercício, antes e depois de fazer todo e qualquer exercício físico, é de bom ouvido que a gente faça um alongamento, né? Aí vai depender, tem alguns que preferem antes, alguns preferem depois, aí vai depender, o Sardinha depois até pode comentar isso. Mas na comunicação, nós fazemos o aquecimento vocal antes. E o alongamento, né, todo nosso, da nossa face, do nosso pescoço, tudo antes. E aí eu queria passar para vocês alguns exercícios fáceis, para vocês poderem, na frente do espelho, ir melhorando a fala de vocês, a voz de vocês, através de alguns alongamentos, entre aspas, e alguns aquecimentos vocais. Então, vou passar aqui 4 exercícios vocais super simples para aquecer a voz de vocês. O primeiro exercício diz respeito a abrir a boca para falar as vogais. Acredito que todos que estão aqui assistindo foram alfabetizados, né? Estão no colégio, estão no 2º grau, muitos aqui, então sabem as vogais, né? Só que é falar as vogais como se sua boca fosse muito grande, maior do que ela é. Então, quando eu vou falar o A, eu vou fazer assim, ó. A, é, I, O, eu vou abrir a boca, eu vou expressar. Porque quando eu crio isso, eu vou já trabalhando a minha face para poder alongar e já vou estar trabalhando aqui o meu aquecimento vocal. Então, eu vou fazer isso, no mínimo, 3 sessões, né? Eu faço 3 vezes isso. Quando eu termino de fazer isso, eu vou beber um pouquinho de água, tá? Dar um golinho de água, ou vou rodar a língua dentro da boca. Assim, ó. Sabe quando você come aquele macarrão na casa de sua avó domingo, que ele agarrou lá no fundo do dente e você quer tirar ele, mas não pode enfiar o dedão? Você fala assim, ó. Fica rodando a língua na boca? Desse jeito que eu quero que você faça. Você vai rodar a língua na boca entre um exercício e outro. Então eu falo A, E, I, O, U. E aí eu rodo a língua. Rodo durante os 15 segundos para um lado, 15 segundos para o outro. Faço de novo. A, E, I, O, U. Rodo para um lado, rodo para o outro. Esse é o primeiro exercício. Pegaram? Vamos então para o segundo exercício. Agora eu estou igual professor de educação física quando está dando exercício físico ou até mesmo personal, né? Eles começam com o exercício que é aparentemente fácil para depois meter um negócio difícil e fazer a gente
ficar com vergonha, né, de não ter conseguido fazer. Mas vocês vão conseguir fazer sim. Sabe aquele exercício da caneta que eu falei com vocês? Vocês vão fazer agora o mesmo exercício do A, E, I, O, U, mas com a caneta na boca. Roda a língua para um lado 15 segundos, roda a língua para o outro lado 15 segundos, coloca a caneta e A, E, I, O, U. Gente, quando você está fazendo esse exercício, a sua expressão facial também vai sendo trabalhada. E daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão do corpo falar, né? Essa questão do corpo também fazer parte desta comunicação, fazer parte também desse exercício que nós vamos fazer. Então, pegou esse exercício? Pegou? Ok. Vamos para o próximo exercício de aquecimento vocal. Eu vou fazer um biquinho. Sabe quando vai tirar foto no Instagram? Sabe biquinho de foto Instagram? Vou fazer esse biquinho, foto Instagram, e vou fazer o som da abelhinha. Sabe aquele som de zumbido? Zum, sabe? Só com um biquinho bem grande. Aí eu vou contar até 3, puxo o ar pelo diafragma. Everson, como é que puxa o ar pelo diafragma? Você vai sentar ou deitar, deitado é até melhor que você sente o seu diafragma. Você vai colocar o seu dedão em cima do seu umbigo, desculpe, o dedinho em cima do seu umbigo e o dedão em cima do seu externo. E aí você puxa o ar pelo nariz e sente a sua barriga inchar. Se o seu peito inchar ou o seu ombro inchar, subir, você está respirando errado. Você tem que sentir o seu diafragma. Né? Você tem que sentir o seu diafragma abrir. Então, você puxa o ar, sentiu a barriga. Aí, depois que você puxou esse ar, você vai contar até 3, vai colocar o beicinho de Instagram e vai fazer o barulho da abelha até se soltar todo esse ar devagarinho. Você vai fazer dessa forma, assim, ó. Terminou o ar, terminou o zumbido. Terminou um exercício, esses também são três séries, né? Terminou esse exercício, o que você vai fazer? Roda a língua 15 segundos dentro da boca. Roda para o outro lado. Entre um exercício e outro, um pouquinho de água. Ok? Tranquilo? Esse exercício da abelhinha, ele tem a potencialidade de aumentar o seu tom de voz na hora que está fazendo o seu aquecimento vocal. E é muito interessante que eu disse para vocês que comunicação, né, é transmitir emoção, e transmitir emoção é a gente também poder ter a capacidade de alterar os nossos timbres vocais durante a nossa comunicação, né? Vocês já viram quando uma pessoa está mentindo, você fala com a pessoa assim, mas isso é mentira, ela dá uma afinada na voz, é intuitivo. Então as pessoas, elas expressam através, inclusive, dessas nuances. Então é interessante que a gente também aprenda a brincar com a nossa voz. A gente vai, então, daqui a pouco falar sobre isso também, de brincar com a nossa voz. Esse exercício da abelhinha agora, de uma maneira... Fazer meu alongamento aqui no pescoço, de uma maneira mais difícil, né? Com nível 2, né? Eu estou ensinando exercício nível 1, exercício nível 2, exercício nível 1, exercício nível 2, ok? Como é que eu vou fazer agora? Eu vou puxar o ar. Vou fazer o biquinho. E no final de cada 3 segundos, eu vou mandar um beijo e abrir a boca, soltando o ar, assim, ó. Vou mostrar para vocês. Isso serve para vocês melhorarem o aquecimento vocal. Então, vamos lá, assim, ó. Puxou o ar. Biquinho. Esse tipo de exercício serve para que a gente tenha, né, trazendo a voz para frente. Você fala, por que, Everson, eu tenho que trazer a voz para frente? Porque onde eu projeto a minha voz faz com que o meu tom altere. Reparem, uma pessoa que tem uma voz mais rouca, ela tem uma voz aqui, ó, presa aqui, ó. Tem uma voz aqui, ó. A pessoa mais rouca, a voz dela é embargada aqui. Uma pessoa que tem uma voz mais anasalada, mais fanha, ela tem a voz aqui. Ela tem a voz aqui. O Zé Colmeia, o Catatal, o Scooby-Doo, né?
da Hanna-Barbera, dos desenhos clássicos, todos eles têm a voz na nuca, né? Você vai lá ouvir o Zé Comelli, vamos roubar uma cesta de piqueniques. Aí o Catatal responde pra ele, o Waldo não vai gostar nada disso, Zé Colmeia. Mesma coisa do Scooby-Doo, né? Cruzes. A voz deles estão todas aqui, ó, lá atrás. Aquelas vozes lá atrás. E a voz natural, a voz assim que pra gente projetar, é interessante que ela esteja na frente. Porque a voz que está na frente, para quem tem uma voz mais grave, vai fazer ela subir um pouco o tom. Para quem tem uma voz mais aguda também, ela vai ficar uma voz um pouco mais agradável. Então é interessante que a gente faça exercício para poder projetar um pouco a voz para frente, a gente aprenda a projetar a voz para frente. Mesmo aquela pessoa que tem a voz um pouco mais travada, que tem aquela voz mais aqui, quando ela projeta para frente, ela consegue, ó, ela consegue. Então, lembrando que cada um aqui vai ter sua peculiaridade, né? Vão ter pessoas com um tom de voz mais fininho, né? Eu falo mais ou menos assim, meu que. E tem gente que vai ter uma voz mais grossa, né? Vai ter gente, companheiro, né? Vai ter gente com voz travada também, igual eu falei com vocês na nuca, né? Né? Vai ter pessoas com língua presa, né? Tá ok? Tá ok, aê. Então, a gente vai ter a nossa peculiaridade, só que a nossa peculiaridade a gente vai ter que exercitar para melhorar e potencializar a nossa voz, ok? Um outro exercício, e esse exercício é muito interessante, diz respeito à respiração. E aí, eu não estou com o objeto aqui, mas eu vou explicar para vocês e como é que vocês vão fazer. Sabe esse respiração que eu ensinei pra vocês puxam ela, sente a barriga e depois vão soltando devagarinho pela ponta, que assim, ó, seja pelo ou seja no não é? Vocês vão pegar um canudinho, daqueles que a mãe da gente tem em casa, ou você comprou um milkshake do Bob's e veio um canudinho e tal, você guardou aquele canudinho, não sei por que você guardou, de lembrança e tal. Vocês vão pegar um canudinho, vão pegar um copo d'água, vão encher o copo d'água até a metade, vão fazer uma coisa que os pais de vocês detestavam que vocês faziam quando vocês eram criança. Vocês vão puxar o ar, vão fazer de conta que você quer o canudinho, né? Que é o copo. Vocês vão puxar o ar pelo diafragma e vão soprar o ar devagarinho dentro do canudinho para poder fazer resistência. Para que serve esse exercício? Para que vocês aprendam a respirar. Por que eu estou falando que vocês têm que aprender a respirar durante a fala? Vocês já perceberam que algumas pessoas falam tão rápido, 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 rápido, do nada ela quase que cai morta porque ela esqueceu de respirar? E o fato das pessoas não darem pausa entre uma fala e outra impede que o seu interlocutor participe, seja com gestos faciais, gestos corporais, ou mesmo com a vocalização, e impede, inclusive, que o seu interlocutor raciocine. Então, significa dizer que o silêncio na comunicação, muitas vezes, diz mais do que a própria vocalização. Na verdade, a vocalização ela é quase que mínima dentro de uma comunicação. Para tanto, então, começamos agora, nesse curto tempo que nós temos, a falar sobre o corpo, sobre a nossa expressão corporal. Vou fazer um exercício com vocês. E eu quero que vocês fechem os olhos nesse momento. Quero que vocês, nesse momento, imaginem uma pessoa poderosa. Uma pessoa que quando ela chega na sala, todo mundo fala, nossa, esse é top, top term. Pensem em uma pessoa que todo mundo admira. Pensa em um líder. Pensaram? Ok. Pensaram no líder? Ok. Agora pense em uma pessoa que ela tem medo. Pensa numa pessoa com medo. Assim, quando eu falo penso, não é só o rosto, não. Pensa no corpo inteiro da pessoa. Pensa numa pessoa com medo. Uma pessoa que ela tem medo. Medo de qualquer coisa. Seja de lagartixa, seja de rato, seja de falar em público, seja qualquer medo. Pensa numa pessoa que tem medo. Pensaram? Pensem em uma pessoa brava.
Pensa numa pessoa que tá tiririca da vida. E o tiririca de nervoso, não do abestado, né? O tiririca de nervoso. Pensem. Pensem em uma pessoa agora extremamente alegre. Uma pessoa extremamente feliz. Pensem. Vocês já estão cansados de pensar, então agora vamos para a conclusão desses pensamentos. Quando vocês pensaram numa pessoa, num líder, numa pessoa que todo mundo admira, qual foi a postura dessa pessoa? Qual foi o corpo dessa pessoa? A maioria de vocês devem ter pensado numa pessoa com uma postura ereta, queixo para cima, ombros largos, quase igual todos os heróis. Já viram que os heróis, vou até pedir licença para me levantar aqui, todos os heróis param assim, ó. Peito estufado, ombro para trás, barriga para dentro, não é isso? Todos os heróis que a gente tem em revistinha, né? Os líderes, ó, postura, ereto, inabalável. Então, quando eu tenho essa postura, eu estou demonstrando isso. Agora, quando eu falei para vocês pensarem em uma pessoa com medo, vocês já repararam que uma pessoa com medo, ela tem um recolhimento do seu corpo? A pessoa com medo, ela recolhe, né? Ai, tem medo de lagartixa. Ai, tem medo de rato. Ela, olha, vou gritar, olha, né? A pessoa, ela recolhe. Então, se você pega uma pessoa, ombro caído, uma pessoa cabisbaixa, você está vendo que aquela pessoa, ela é uma pessoa que ela está sem estímulo, ela está com medo. Então, é muito importante que a gente nos vigie. É muito importante que a gente nos vigie, né? A nossa postura. Eu falei com vocês, pensem em uma pessoa com raiva. Quando a pessoa está com raiva, ela vai conversar com você primeiro. Ou ela fala muito acelerado e de maneira forte, e as suas expressões são expressões fechadas, né? E uma pessoa alegre, expressões abertas, sorriso, a sobrancelha vai para cima, os lábios vêm para o lado, o corpo vem quase que te dando um abraço de tanta felicidade que ele não cabe, não contém na pessoa. Percebam que instintivamente, dentro da nossa percepção, da nossa cuca reptiliana, né? Nossa questão instintiva, a maioria das coisas corporais que são positivas no nosso entendimento, no nosso senso comum, elas são abertas, elas são firmes, elas são, para mais. E as coisas que a gente vê como negativa, elas são fechadas, para dentro, né? Elas são... Então é muito importante que quando a gente vá se comunicar, que a gente não tenha uma dissociação, a gente não fique dissociado, não fique afastado, o nosso corpo da nossa fala. Olha, veja, eu estou sentado aqui numa live com vocês, não sei se vocês perceberam, mas a todo momento que eu estou falando com vocês, eu estou tentando articular aqui o meu corpo para mostrar para vocês que eu estou feliz de estar aqui nessa live, que eu quero estar aqui com vocês, que o meu corpo está feliz. Imaginem vocês se eu estou aqui fazendo uma live sobre comunicação assertiva, falando com vocês, igual o Selton Mello, não é que implicância com o Selton Mello não, gente, eu gosto mais do ator, mas igual o Selton Mello narrando lá aquela série do Netflix lá, Mecanismo. Olá, pessoal, boa noite, bom dia, nesse domingo ou sábado, não sei, estamos aqui de manhã, frio, ou para alguns podem estar calor. Calor, aquele calor que você sente de dentro para fora, de fora para dentro. Igual alegria. Ia dar 5 minutos, não ia estar ninguém assistindo a live, porque não tem emoção, não é a coisa... Então, aprendam que vocês, como eu disse lá no começo, devem se conhecer. E aí eu queria dizer para vocês que é difícil manter uma postura ereta, é difícil você se expressar, é difícil você tentar se policiar. É muito difícil, mas ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. E é muito interessante, eu tô vigiando o tempo aqui para mim não passar o tempo, que eu vou devolver ainda a fala para o Sardinha e para a Natália. E aí hoje aqui a gente ia ter um bate-papo rápido, né, de aproximadamente uns 50 minutos, 1 hora. E aí eu gostaria só de fazer uma coisa, antes de eu passar a fala para os dois, porque foi só dicas e toques, né, até a próprio título é Dicas e Toques sobre Comunicação Assertiva, então a gente não ia aprofundar muito, né, o título traduz o que a gente ia dizer aqui.
eu queria falar uma coisa que eu aprendi quando eu era criança. Talvez vocês aqui não conheçam, mas os professores vocês talvez conheçam. Eu aprendi muito com um programa que tinha na Rede Globo chamado Telecurso 2000. Para vocês que não assistiram, depois procurem no YouTube. Telecurso 2000 era muito legal, que era assim, era aula para pessoas que não estudaram na idade correta e tal, e estavam buscando estudar, né? Buscar estudar tardiamente, né? Parabéns, está estudando, é que estudar sempre temos que estudar. Eles faziam aulas de química, física e tal, em vídeos. E sempre era um caso entre um jornaleiro, um vendedor, que ia explicando a pessoa física, química, coisas difíceis de uma maneira fácil. E aí, o programa tinha 1 hora de duração, mas no final, eles conseguiam em 5 minutos, 3 minutos, resumir tudo que foi falado com uma revisão. E eles usavam a seguinte frase: é hora da revisão. Então vamos em 3 minutos, no máximo, falar aqui tudo que a gente falou de uma maneira resumida para vocês poderem aprender. E 3 minutos, para mim, é o tempo necessário, porque 3 minutos é o tempo de fazer um miojo. Se eu consigo fazer uma refeição, eu consigo fazer um resumão aqui. Então vamos para a revisão. Nesta comunicação, nós falamos que é muito importante eu entender que comunicar é tornar comum. Então eu não posso me apropriar da comunicação impedindo que o outro se expresse, porque muitas vezes a audição comunica muito mais do que a fala. Inclusive, nesse sentido, falamos que muitas pessoas têm dificuldade de comunicar para um público maior, de falar em público. Chamamos isso de glossofobia. Dissemos que para poder vencer a glossofobia, nós devemos entrar na piscina, seja de uma vez, seja aos poucos. Devemos nos testar. Falamos que se você não testar, se você não enfrentar os seus medos, você nunca vai ganhar XP, nunca vai ganhar experiência, nunca vai evoluir. E se você nunca for evoluir, você vai ser aquele Pokémon, né? Pokémon desdenhado, vai ser aquele Pokémon desdenhado, né? Vai ser um Saiyajin que não virou Super Saiyajin, né? Vai ser um Saiyajin que não virou Super Saiyajin, vai ser o desdenhado, o único não que vai ser lourinho da galera, né? E nesse sentido, falamos que é muito importante que no momento que você vai falar, que você tenha uma boa dicção. Passamos do exercício da caneta, o exercício de aquecimento vocal, falamos da importância de beber água e falamos da importância de você demonstrar o seu sentimento através do seu corpo. Que você deve prestar atenção nisso, porque o seu corpo fala muito mais do que a sua voz. E assim, fecho essa comunicação de hoje, agradecendo novamente a minha amiga, a pessoa que eu tenho o prazer de falar que é minha amiga, que conheci lá no ônibus, voltando da faculdade. Eu fazia direito e ela fazia geografia, voltando da faculdade, conversando dentro do ônibus, viramos grandes amigos. Olha, uma amizade pode ser feita dentro de um busão, né? No busão, a amizade pode ser feita em qualquer lugar. Pessoas boas merecem entrar no nosso seio de amizade. Gostaria de agradecer ela pelo convite de estar falando aqui para vocês jovens, adoro falar para jovens. Agradecer ao professor Sardinha, que abraçou esse convite quando a Natália veio com a ideia maluca. O Sardinha nem me conhecia, o Sardinha comprou, o Sardinha mostrou que, né, só os loucos sabem, né? Só os loucos sabem, e né, os loucos vivem porque eles abraçam e têm paixão nas coisas que fazem, nas coisas que vivem. Agradecer imensamente ao Sardinha, agradecer a direção da escola por aceitar esse projeto também. E eu queria dar um beijo na alma de todos vocês, quase 50 pessoas que permaneceram aqui a todo momento, né? Indo, saindo, voltando, aqui. E agradecer quem deu like e quem deu dislike. Porque se uma coisa for totalmente positiva, demonstra que as pessoas estão alienadas. Então, quem deu dislike também mostra que está tendo uma reflexão. Muito interessante, porque o não também tem que ser visto como uma coisa positiva. Volto a palavra para os meus queridões. Impressionante, rapaz. Que beleza, que maravilha. Sem palavras, tá? Sensacional. Bacana demais. Até deixa eu avisar o pessoal, né, Maria Natália, que na descrição, né? Na descrição aí do vídeo, pessoal, tem um formulário com a lista de presença e também tem a oportunidade de você fazer perguntas. A Maria Natália está observando isso aí agora, né, Natália? Quer falar alguma coisa para você olhar o formulário? Então, eu estava acompanhando aqui durante a fala do Vevé. A maioria das pessoas não fez perguntas, mas fizeram muitos elogios, né, ao Everson. Alguns alunos falaram
que descobriram o que era o medo de falar, que não sabia o nome que tinha, né? Agora estão sabendo. Gostaram da comparação aí com o personagem do Pikachu e disseram que agora vão ter mais vontade e coragem para poder arriscar. Algumas pessoas comentaram sobre quando a gente fala o que a gente realmente pensa, que às vezes a pessoa que escuta se sente ofendido e constrangido, né, agredido. Aí perguntaram como fazer isso usando a comunicação assertiva, ou seja, como não ser a nossa intenção de constranger ou ofender a pessoa, a gente falar de uma forma correta, né, expressar o que a gente realmente pensa, mas sem ofender a pessoa, Everson. Nath, minha mãe ela diz uma coisa muito sábia, né? Porque você me conheceu na época da faculdade, você sabe que eu tinha um ímpeto muito maior, assim, falava muito mais, eu falava o que eu pensava e tal. E o bom da idade, ela vai trazendo um pouco da maturidade. Minha mãe falava uma coisa muito interessante comigo quando eu não falava sem refletir. Ela falava assim, não é o que você fala, é como você fala. E é interessante porque a gente disse que a escuta ela é tão importante quanto a fala. E no momento que eu vou comunicar com alguém, se eu escuto a pessoa, e quando falo escuto, gente, não é o ato só de ouvir, né? Escutar é você olhar para a pessoa e ler a pessoa. Se eu olhar para a pessoa e ver pelas expressões dela, se ela tá apta a receber uma palavra mais dura, ou se eu posso adoçar aquela palavra. E eu queria usar como exemplo, vocês sabem como que surgiu o bombom? Vocês sabem como é que surgiu o bombom? Bombom que a gente come? O bombom surgiu da seguinte forma. Remédios amargos tinham que ser comidos por pessoas. E para poder uma coisa amarga ser aceita pelas pessoas, eles envolveram essa coisa amarga em uma coisa doce que todos gostavam, que era o chocolate. E assim surgiu os primeiros bombons. Então, quando a gente tiver que conversar com alguém e a gente tiver esse medo de ofender essa pessoa porque a gente tem que falar uma verdade amarga, tem meios e modos de fazer esse amargo ser um agridoce, por assim dizer, e ficar mais palatável. E aí eu digo para vocês, uma pessoa que toma um remédio amargo não vai querer tomar mais aquele remédio. Uma pessoa que come um bombom vai querer sempre comer esse bombom. Então é interessante que a gente aprenda, né, a fazer esse bomboniere do nosso diálogo. E a gente, assim, tem o quê? Nós estamos em 2021, a gente começou... Eu estava no início da faculdade, o Everson já estava, né, formou um pouco antes, que o curso dele era mais longo, até, e já tem muito mais de 10, 11 anos, sei lá, de amizade. E era assim, era mais de uma hora no busão, né, Everson, que a gente estudava em Contagem até Belo Horizonte, todo dia para ir para voltar. E sempre nós dois ali, falando, e um falava, o outro retrucava, e a amizade cresceu assim, né? A gente não pensa igual em muitas coisas, né, Everson? Não, a gente pensa diferente, e quanto mais a gente conversava, mais a gente queria conversar, a gente queria descer do ônibus, não. E era assim, 1000 assuntos. E o legal é que a gente nunca concordou, poucas coisas a gente concordava, mas a gente respeitava o outro. Isso é interessante na comunicação. A gente saber que o outro não precisa ser convencido das nossas ideias. A gente precisa simplesmente plantar uma sementinha da nossa ideia. Se ela tiver terra fértil, ela germina. Se não... E a gente sempre se admirou e sempre se respeitou e torceu pelo outro. Então, assim, para quem perguntou, a gente pode falar a verdade, sim, né? Sem ferir o outro, de uma maneira que é bem aquilo, né? A gente era muito acelerado para falar, eu ainda sou bastante, mas é como a gente fala e não o que a gente fala, né? E só tem mais elogios aqui, viu, Everson? O pessoal falando muito que você ajudou muito para contribuir aí com as orientações, com as dicas, né? A questão dos exercícios que você passou para melhorar, a relevância do tema, né? Hoje em dia. Teve uma pessoa que perguntou como fazer para parar de gaguejar. Primeiro, a gagueira não é um defeito. Gagueira é uma característica. Se você quer parar de gaguejar, procura um fonoaudiólogo, procura um profissional. Isso é interessante. Só que você nunca vai parar de gaguejar. Eu gaguejo até hoje. Eu gaguejo. Gente, se eu gaguejar, eu gaguejei. É minha característica. De vez em quando eu dou umas travadas mesmo. De vez em quando eu estou dando aula
eu vou falar algumas palavras, os meus alunos racham de porque eu não consigo falar algumas palavras, eu travo. Eu também, aí eu faço assim, rebobina aí. Aí eu volto eu troco por um sinônimo e tal. E a gente tem que aprender que, tipo, se eu sou gago, ok, posso melhorar isso, mas eu nunca vou terminar com a gagueira, porque a gagueira é uma característica minha, e eu não posso ter vergonha das minhas características. E a gente, se a gente... É uma coisa, por exemplo, eu admiro demais o Silvio Santos, eu disse lá, como comunicador, mas eu não quero ser o Silvio Santos. É diferente, né? Eu quero ser outra pessoa, eu quero ser o Everson. Eu quero pegar as peculiaridades do Everson. Everson, baixinho, chato, que fala com tanto de voz, que tem hora que você não sabe se ele tá falando sério, se ele tá falando se ele tá falando brincando, te zoando. A maioria das pessoas que me conhecem a primeira vez pensa que eu sou extremamente sério, depois que vai me conhecendo mais a fundo, vê que eu sou bem humorado, eu gaguejando, que vocês viram, né? Foi o caso do Sardinha, que achou que você era sério. Não, e aí é interessante isso, porque cada um vai se apresentando aos poucos, né? O Sardinha chegou, ele se apresentou um pouco sério, eu fui um pouco sério, ele foi um pouco descontraído, foi um pouco descontraído. E aí as pessoas vão se conhecendo. É muito legal, porque a comunicação parece muito com a dança. Só que o diferente da dança, para quem já fez aula de dança, porque na dança um conduz, e na comunicação os dois. Só que os dois têm que estar no mesmo ritmo. Se os dois estiverem no mesmo ritmo, tiverem a troca, por isso que é comunicação, é tornar algo comum. Se tiverem ali comunicando e um vibrando, sentindo a emoção do outro, e aí eu disse para vocês, a gente pode transmitir, por exemplo, uma pessoa que aparentemente num dia pode estar meio triste, ela sentindo a emoção do outro, aí ela pode subir a sua emoção, né? Isso é muito bom. E isso é uma coisa muito boa. Às vezes a gente acha que precisa só dar um abraço na outra pessoa e tal, mas às vezes uma boa comunicação faz isso. Uma pessoa acabou de falar isso aqui, a comunicar aguça a vontade no outro de comunicar, é isso mesmo. Quando uma pessoa fala bem, a outra se sente à vontade para falar com ela também. Muito bem. Tem mais pergunta aí, Maria Natália? Não, só elogios. Todo mundo elogiou muito, gostou muito. Merecidos elogios, né? Foi muito legal. Fora, assim, a viagem que ele me fez ter aqui, né? Essa nostalgia. O cara falou de Street Fighter. O cara falou de... o cara falou de Goku, sabe tudo disso, de desenho, de filme, de super-herói. Ô, Sardinha, dá um spoiler, é porque eu faço cosplay até hoje. Nossa, ele faz nas aulas, ele se veste de tudo, o pessoal na faculdade, o pessoal adora, assim. E ele também é meio vidente, né? Ele é meio vidente também, porque eu não sei o que fez ele pensar que eu gosto da Marvel. Eu sei, só tem uma manopla do infinito no fundo, né? Tem os bonequinhos lá no fundo. Os action fictions. Ele é muito jovem, o espírito dele não... Não, e muito boa a palestra, viu? Os elogios eu acho que seriam poucos aqui para que eu fizesse pelo tempo que nós temos, mas Everson, sinta aí como sendo elogiado em todos os sentidos, parabéns. Até quando você entra na área da educação física, fala sobre expressão corporal, você fala com propriedade, tá? Muito bem falado, não tem nem o que eu complementar, igual você falou, vou chamar o Sardinha, tal, porque ele é dessa área e tal. Não preciso complementar nada. É exatamente o que você falou, rapaz. Parabéns pelo seu trabalho. Muito bacana, muito bem feito, tá? Nós gostamos demais. Eu acho que eu falo aqui em nome da Escola Estadual Armando Santos, em nome da direção da escola, em nome aí também, né, de todos os professores e alunos. Você deu um show. Nós estamos extremamente gratos aí pelo que você proporcionou para nós aí nessa manhã, viu? Muito compartilhar. Obrigado. Tanto conhecimento numa manhã, num sábado frio, né? Mas que aconchegou a gente, fez a gente dar boas risadas e aprender bastante coisa. Muito obrigada mais uma vez pela amizade. Viu? Obrigado a vocês, pessoal. Tchau, tchau. Falar igual os Teletubbies. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão, Everson. Obrigado, Everson. Tchau, tchau. Bom, pessoal, Maria Natália, só um comentário antes de você sair. Ele falou sobre um filme que é O Peixe Grande, Suas Histórias Maravilhosas. Eu nunca vi. É sensacional. Olha, eu vou falar que foi um dos melhores filmes que eu já assisti. Tá, pessoal? Fica a dica.
ok? Não vou contar o final, é sensacional. Ele falou que eu dou muito spoiler, né? Natália, vamos firmar então aqui um combinado, eu e você. Quando as aulas presenciais voltarem, a gente torce para que isso aconteça, aquele cinema, aquele projeto cinema que você tem, né, que é muito legal aí, que a gente levava, né, você levava o pessoal ali e tal, organizava aquilo tudo. Peixe Grande e suas histórias maravilhosas. É o próximo filme da lista. Tem que ser passado para os nossos alunos. Muito bom filme mesmo, viu? Eu confesso que eu nunca assisti, mas eu vou assistir, já que... É muito legal mesmo. Tá? Gostei muito do comparativo que ele fez do peixe ficar pequeno no aquário e a gente ter que desbravar outros rios por aí, concordo plenamente. Assista o filme, você vai ver. É um show, tá? Bom, pessoal, e para vocês, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram aqui, tá ok? Não deixem de acessar a Rádio Web Santos, 24 horas no ar, onde a educação tem voz, www.escolaarmandosantos.webnode.com, tá bom? Também curtam a nossa página, se inscrevam no canal da Rádio Web Santos. Também temos o canal da TV Web Santos. Um abraço aí para os meus colegas da TV Web Santos, o Wilson e também a Lucilene, tá? Se inscreva no canal deles, TV Web Santos, no YouTube. Bom, pessoal, é isso. Obrigado, Escola Estadual Armando Santos. Obrigado, Maria Natália. Foi um prazer estar com você. Obrigada eu. E quero você mais vezes, tá? Eu quero você com a gente. Vamos criar novas lives. Quero Pode você deixar. participando. Tenho muitos amigos, graças a Deus, muitas pessoas muito que podem contribuir muito para a gente aí, então vou correr atrás disso. E agora, lembrando, gente, a gente tem um segundo momento do nosso sábado, que são desafios aí, coisas com as professoras de matemática, tá? Não deixa de assistir, o pessoal vai enviar nos grupos o link da reunião para participar, tá bom? Fiquem com Deus, espero que tenham gostado. Até mais. Obrigado, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau.